mais especificamente da Ilha do Governador, e queria trazer hoje uma pergunta, uma indagação ao Eliade, baseado numa obra de Bertrand Russell, que é um filósofo e matemático do século XX. Queria usar um texto para basear essa pergunta aqui. A religião cristã, tal qual transmitida aos bárbaros pelo Império Romano tardio, consistia em 3 elementos. Primeiro, em certas crenças filosóficas derivadas sobretudo de Platão e do neoplatonismo, mas também em parte do estoicismo. Segundo, numa concepção de moral e história derivada do judaísmo. E terceiro, em certas teorias, de modo especial a da salvação, que eram em geral novidades do cristianismo, embora remontassem em parte ao orfismo e aos cultos semelhantes do Oriente Próximo. Em poucas palavras, Eliade, queria saber se o cristianismo seria uma espécie de concha de retalho de outras religiões e de outras crenças. O que você pensa sobre isso e o que você entende a partir dos seus estudos aí sobre esse tema, tá bom? Deus abençoe você, meu amigo. Forte abraço. Valeu. Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Então, respondendo a pergunta aí do meu amigo Gabriel, obrigado, viu, Gabriel, por essa bela pergunta. Respondendo a sua pergunta, Gabriel, sim, o cristianismo é sim uma colcha de retalho, pois acabou absorvendo elementos de muitas religiões e culturas diferentes. Existe uma palavra chamada endoculturação. E o que significa isso? Cultura para dentro. A palavra endo é para dentro e culturação vem de cultura. É o processo de constante aprendizagem e assimilação de conhecimento que o ser humano começa a adquirir desde a hora que nasce até o último dia da sua vida. Isso vem muito da cultura e sociedade em que ele nasceu e que ele vive. Dito isto, o cristianismo nasceu do judaísmo, porque a igreja do primeiro século era constituída de judeus. Vale lembrar que Jesus era judeu, os 12 apóstolos eram judeus e o mais famigerado apóstolo do cristianismo, Paulo, era judeu. E com a celeridade do crescimento do cristianismo, sobretudo do crescimento gentílico, a igreja ia se tornando cada vez mais gentil e perdendo a sua identidade judaica, pois muitos povos alcançados pelo evangelho eram de outras nacionalidades. Por exemplo, os sírios, a igreja de Antioquia da Síria, onde Paulo cresce como cristão, ele cresceu em Jerusalém como judeu, fariseu. Todavia, após a sua conversão, ele cresce espiritualmente como um cristão, ou seja, com um novo tempo dentro da cidade de Antioquia da Síria. Havia também um movimento cristão entre os egípcios. A Bíblia fala que Apolo, aquele pregador lá de Atos, era judeu natural de Alexandria. Alexandria era a capital do Egito. Por exemplo, Lucas, escritor do Evangelho de Lucas, era grego. E o Evangelho cresceu também entre os romanos, entre os etíopes, o eunuco da rainha de Candace. Por fim, o cristianismo, sim, é a junção de diversas religiões. E é óbvio que eu não estou falando do cristianismo do primeiro século. Eu estou falando do cristianismo que foi desenvolvido posteriormente. No próprio dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, muitas pessoas de diferentes nacionalidades estavam na cidade de Jerusalém e foram alcançados pelo evangelho através da pregação de Pedro. E dali o evangelho se expandiu por todo o mundo. Além do cristianismo receber muitas influências de outras culturas religiosas, vale lembrar que o judaísmo no tempo de Jesus, ele já era um judaísmo que havia recebido influência de outras culturas também. Por exemplo, já na época de Abraão, você vai ouvir falar de um código chamado Código de Hammurabi, que era um código que vigorava na região da Mesopotâmia, ali na Babilônia. Era um código de leis, ou seja, um conjunto de leis para controlar a sociedade, e isso muito antes da lei mosaica.
é constatado pela arqueologia e pelos historiadores que a lei de Moisés ela possui muitos elementos do Código de Hammurabi, como por exemplo a lei de Talião, o tal do olho por olho e dente por dente. Muito antes da lei de Moisés, esse Código de Hammurabi já vigorava e a lei judaica recebeu muitos elementos dessa cultura mesopotâmica e babilônica, tá, gente? Quando Moisés, por exemplo, matou o soldado egípcio e enterrou na areia e fugiu para a terra de Midian, os pesquisadores afirmam que ao chegar na terra de Midian já havia uma cultura sobre Yahvé. A Bíblia fala que o sogro de Moisés, Jetro, era sacerdote. Olha aí, tá? Muito antes de Deus se revelar para Moisés como eu sou. Outro sim é a questão do período do exílio babilônico. O período que os judeus estiveram 70 anos no cativeiro babilônico, eles receberam muitas influências da cultura babilônica, da cultura persa e posteriormente da cultura grega. E por que não falar do método de ensino de Jesus, que era chamado de peripatético? E o que significa peripatético? Significa ensinar andando. Quando a gente vai falar do método de ensino judaico tradicional, os judeus, eles ensinavam todos os sábados assentados na sinagoga. E Jesus, como um bom judeu, frequentava a sinagoga. Todavia, os seus ensinos e maiores ensinos foram dados de dentro de um barco. Seu púlpito era um barco nas montanhas, em vários lugares, por onde passava, por onde andava, dentro das casas, no meio das ruas, no meio das praças, Jesus ensinava. Você vai observar diversos elementos de culturas gregas, romanas, tá? Até mesmo dentro do judaísmo. Portanto, Gabriel, sim, o cristianismo recebeu influências muito fortes do judaísmo, principalmente, e também do platonismo, que era a cultura grega, né, de Platão. Por exemplo, a ideia de um mundo físico e um mundo espiritual muito difundida no Ocidente pelo cristianismo vem de Platão, que viveu muito antes de Cristo, há 400 anos antes de Cristo. Essa ideia dividia opinião até dentro do judaísmo. Por exemplo, os saduceus não acreditavam em mundo espiritual, imortalidade da alma, anjos, demônios, ressurreição e nenhum tipo de espíritos. Todavia, os fariseus acreditavam em todas essas coisas e Jesus coadunava com os fariseus nesses aspectos. Portanto, a ideia de alma fora do corpo, ela não é judaica, ela é platônica e influenciou tanto o judaísmo quanto o cristianismo. Por exemplo, na própria parábola do rico e do Lázaro, um morre e vai para o Hades, outro morre e vai para o seio de Abraão. Essa era uma ideia muito platônica, mas Jesus ensinou. E para mim o que importa não é o que Platão ensinou, para mim o que importa é o que Jesus ensinou. Na verdade, esse dualismo de imortalidade da alma, batalha cósmica entre o bem e o mal, vem muito antes de Platão, se você quer saber. Vem do zoroastrismo, que era uma religião fundada na Pérsia, tá? Mas foi muito difundida por Platão essa ideia de mundo físico, mundo espiritual, carne e espírito, foi muito difundida por Platão no Ocidente. O zoroastrismo, ele acreditava em uma escatologia, por exemplo, em uma demonologia, em uma batalha cósmica entre bem e o mal, acreditava na crença do paraíso, na ressurreição, no juízo final e até na vinda de um Messias. E esse tipo de pensamento influenciou as três grandes religiões que existem, que é o judaísmo, o cristianismo e até mesmo o islamismo, que acredita em muitas dessas coisas. Outro sim é a ideia do orfismo, que é uma crença grega que acreditava que Dionísio desceu ao submundo, ou seja, ao mundo inferior, lá embaixo, né, ao mundo dos mortos. E que isso posteriormente, Paulo diz que Jesus, senão aquele que subiu, também desceu às partes mais baixas da terra. Pedro, na sua carta, diz que Jesus pregou aos mortos e aos espíritos em prisões, ou seja, lá embaixo no submundo. Eu tenho um vídeo explicando isso aí, não vou entrar nesse detalhe agora. E por que não falar da ideia do Filho de Deus ou na encarnação do próprio Deus, né?
essa crença é muito mais antiga do que o cristianismo. Por exemplo, os egípcios já acreditavam que os faraós eram a encarnação do Horus Vivos, ou seja, do Deus deles. Essa ideia de Deus encarnar, ela vem muito antes do cristianismo, pois os egípcios acreditavam que os faraós eram a encarnação do próprio Deus. A cultura romana adorava o imperador como se fosse também um deus. Por que não falarmos também da ideia grega de um logo? Os gregos acreditavam que existia um logos que criou o universo. E esse logos significa palavra da razão, que criou e sustenta o universo inteligente. Quando os judeus ouviram falar disso, eles disseram, realmente o universo é inteligente, há uma organização extraordinária no universo. E se há um logos, isto é, uma palavra da razão, só pode ser uma coisa, a Torá. Então os judeus pegaram essa crença, de acordo com o historiador Oscar Scarsauni, no livro A Sombra do Templo, ele diz que eles aplicaram essa ideia do Logos, criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas, como se fosse a Torá, e aplicaram a Torá. E o evangelista João vai aplicar esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, a Jesus. Aí talvez você me pergunte assim, mas Eliardi, diante de tudo isso que você me apresentou, isso não abala a tua fé? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, consolida ainda mais a minha fé. Mas por que consolida, Eliardi? Gente, para e pensa comigo agora. Como que um simples carpinteiro, nascido em um país pequeno na região do Oriente Médio, insignificante diante de tantos impérios como babilônico, grego e romano, criado numa cidade insignificante chamada Nazaré, que era tão pequena que é considerado pelos historiadores de nenhuma cidade, mas um povoado. O historiador André Chevtarese vai falar sobre isso. Esse homem, simples carpinteiro num país pequeno, numa cidade que era mais um povoado do que uma cidade, discipulou 12 homens humildes que na sua maioria eram pescadores. Esse homem sacudiu o mundo ao ponto de se transformar na figura mais importante e mais estudada da história. Sua influência foi algo tão grande, mas tão grande, que dividiu a história em duas partes. Sua influência se alastrou naquela época e continua se alastrando e influenciando e transformando vidas até hoje. Portanto, se eu não acreditar que Jesus é Deus, não sei em que eu acreditaria. Eu ouço ele falar comigo quando eu tranco a porta do quarto. Sua voz é inconfundível. Ele libertou meu pai das drogas. Ele me fez promessas há 23 anos atrás e cumpriu todas elas. Gente, sem ele, sem a ideia de que ele é o meu Deus e o meu Salvador, a minha vida perderia completamente o sentido. Dito isto, não me importa o que a história diz, o que a filosofia diz, o que a teologia diz, o que Platão disse. O que importa é o que Jesus diz e o que a sua santa, poderosa e expressiva palavra me diz. Isto para mim é o que verdadeiramente importa. Isso é suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação, tá bom? Se você gostou, gente, é de graça. Deixa o teu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sino para receber notificações de novas postagens. Esse vídeo, gente, foi o primeiro vídeo desse quadro que a gente está inaugurando aqui no canal, chamado Fala Inscrito. Eliardi, gostaria de participar. Como eu faço? Vai aparecer aqui agora um telefone aqui embaixo de WhatsApp, tá? Você grava um vídeo com a câmera deitada, tá? Na horizontal. Deitada, gente, não é em pé não, tá? De 30 segundos se apresentando, dizendo de que estado, cidade você é. Faça a sua pergunta e me envia por esse WhatsApp que aparece aqui para vocês, tá bom, gente? E aí você vai participar desse quadro chamado Fala Inscrito, e como o Gabriel vai aparecer aqui no nosso canal, tá bom? Obrigado, Gabriel, pela pergunta, tá? Foi muito enriquecedora, acredito.
tá? Que Deus continue te abençoando e abençoando a todos vocês que estão aqui fazendo parte do nosso canal. Deus te abençoe de maneira extraordinária. Até o próximo vídeo.